bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Que a doce paz do Senhor Jesus esteja aí em você e através de você, agindo. Que Deus continue te dando graça, força, sabedoria, revestimento do céu. Estamos hoje iniciando mais um ciclo de conhecimento, de sabedoria. E nada como começar adorando ao Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Quero consagrar ao Senhor esses dias, esse novo tempo. Quero consagrar ao Senhor as nossas famílias, as nossas vidas, as nossas casas. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Senhor. Seja entronizado aqui nesse lugar, Senhor. Fique à vontade em nosso meio. A nossa vida te pertence, Senhor. Aleluia. Celebraremos, Senhor, a Ti, o nosso viver. Te rendemos graça, Senhor, pelo Seu amor, por Sua bondade, por Tua fidelidade. Toda a terra celebre e engrandeça o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus Criador, o Deus merecedor de ser adorado, de ser honrado. Nós honramos a Ti, Senhor, honramos e adoramos o Teu nome, reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos a Tua fidelidade, Senhor, reconhecemos quem Tu és. E consagramos a Ti as nossas vidas, consagramos a Ti esse tempo que se inicia, consagramos a Ti as nossas casas, consagramos a Ti os nossos filhos, consagramos a Ti as nossas vidas, as nossas finanças, consagramos a Ti, Senhor, tudo que há em nós, ó Deus, consagramos a Ti, Senhor. Consagramos os nossos relacionamentos. Consagramos a Ti, Senhor. Somente Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Vamos adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano, aquele que está assentado acima dos céus, no trono de glória. Aquele que rendeu todo o seu tempo, toda a sua vida, em favor de muitos, como nós, homens, mulheres, pecadores, mas que Ele entregou a sua vida para que hoje estivéssemos desfrutando desse privilégio de sentir esse amor, de viver esse amor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos. Entra nas nossas casas e permanece, Senhor. Que as nossas ações reflitam quem Tu és. Que as nossas ações digam para todos ao nosso redor quem Tu és em nossas vidas, em qual lugar nós temos Te colocado. Ó Deus, queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora liberar sobre a sua vida, sobre a sua casa, portas abertas, um novo tempo que se começa hoje, onde tudo que é bloqueio começa a se dissipar diante dos seus olhos, porque o Senhor, agindo em você, fará grandes coisas, e grandes serão os testemunhos, porque Ele é Deus, e é tempo de nós vivermos em harmonia com o Senhor, em sintonia com o Senhor. É tempo de nós colocarmos as nossas vidas perante o altar do Senhor, em adoração. É tempo de nós levantarmos em nossas casas os altares necessários para que possamos viver o extraordinário de Deus na nossa família,
num tempo tão difícil, onde tantas coisas têm acontecido e nossas casas precisam estar debaixo da cobertura do soberano. Aleluia. A ti o louvor, Senhor, a ti a honra, a ti a glória, a ti a adoração, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja o seu nome, Senhor. Louvado seja o seu nome, nós te adoramos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vamos que vamos. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí em sua casa, que esteja aí em sua vida, que esteja em você e atuando através de você, te dando um novo direcionamento, te dando novas estratégias, te dando sabedoria para que você possa estar ministrando na sua casa. Você, mulher sábia e posicionada, você está aqui porque você entende quem você é. E eu já quero liberar uma palavra profética para a sua vida, para esse novo tempo, um manancial de águas vivas jorrando sobre a sua casa, jorrando sobre a sua vida, jorrando sobre as suas finanças, jorrando sobre áreas que hoje parecem estar em completa sequidão. Mas o manancial, o próprio Cristo, vai fazer você mergulhar e transbordar de forma extraordinária. Recebe aí essa palavra no seu coração, porque estamos aqui iniciando hoje mais um ciclo, estudo de provérbios, para eu e você, para que eu e você possamos nos posicionar em sabedoria nas nossas casas e aprender de acordo à palavra de Deus. Estou aqui já com a palavra aqui já aberta, já no capítulo de hoje, para que nós venhamos ter a direção do Senhor. É importante que nós tenhamos uma bússola, e a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina os nossos caminhos. E eu quero orar por sua vida, quero orar para dar abertura a esse ciclo e que o Espírito Santo ministre ao seu coração de acordo com a sua necessidade nesse dia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar, te adorar, te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, onde tu tens colocado em meu coração, está iniciando esse novo ciclo de estudo de provérbios para mulheres sábias e posicionadas que querem viver desbloqueios em suas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti tudo o que for dito aqui, Senhor, que tenha a direção do Teu Espírito, que os nossos corações recebam também, Senhor, a direção certa, que os nossos corações ouçam e recebam a Tua palavra, fazendo assim, Senhor, a ação em que nós, como seres humanos, não conseguimos fazer, mas o Teu Espírito sim, o Teu Espírito é especialista nisso. Por isso, Pai, se precisar nos confrontar, nos confronte, se precisar nos consolar, nos console, se precisar, Senhor, nos abraçar, nos abrace. O Senhor conhece a nossa necessidade. Nós estamos aqui para nos abrir, Senhor. E durante o caminho pode ser, Senhor, que nós vamos nos deparar com coisas que nós nem imaginávamos que precisaríamos. Mas eu sei que Tu estás de prontidão e estará todos os dias das nossas vidas nos dando a direção necessária. Em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Vamos lá iniciar. Primeiro eu vou fazer aqui a leitura do capítulo de hoje e você vai acompanhando aí. Eu pedi até que trouxesse um caderninho, trouxesse uma caneta para ir anotando aqueles insights que o Espírito Santo vai dando para você, mas faça conforme o Senhor colocar no seu coração. Você viverá um novo tempo a partir de hoje. Então, é necessário ter esse posicionamento, porque sabedoria a gente adquire e posicionamento a gente decide. Então, já estou aqui já dando esse código poderoso para você. Vamos lá, leitura do livro de Provérbios, o capítulo 1, diz assim: o valor dos provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi,
e Rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a viver de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Conselhos para os mais moços. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivos e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venham com a gente, que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isso: acaba sendo morto. O aviso da sabedoria. Escutem! A sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto, assim: gente louca! Até quando vocês continuarão nessa loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu as corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei. E quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldade. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Uau! Nossa! O primeiro capítulo de Provérbios já é assim impactante. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu fico imaginando, porque a forma como a gente lê, inclusive eu, como boa leitora, amo ler, eu gosto assim de dar entonação
E na proporção que eu vou lendo, eu vou meio que na minha mente visualizando aquela cena. E aí eu começo a perceber que o capítulo 1, ele vem nos chamando de forma bem, ó, venha. Tipo, você conhece isso? Eu tenho algo novo para lhe apresentar. E eu tenho um princípio aqui que vai desencadear vários outros princípios, que é o temer ao Senhor. Venha temer ao Senhor. Mas aí depois, ao mesmo tempo, ali mesmo no capítulo já começa a dizer, uai, tem alguém aqui chamando para o outro lado. Porque enquanto tem a sabedoria dizendo, venha ser sábio, tem a tolice dizendo, venha ser tolo. Na verdade, os chamados estão para todos. Agora, escolhidos serão aqueles que fizerem a escolha certa. Aqueles que escolherem, optarem pela sabedoria. E aí aqui está falando que chega um momento que a sabedoria já diz, então já que você não me quer, parece, né? Sou até como aquela coisa de dizer assim, magoei, fiquei zangada. Tipo, não quero. Agora também se vier, quem não quer mais sou eu. Mas se a gente for observar aqui nas entrelinhas, não é isso que está aqui querendo dizer. Que quando fala que a sabedoria vai zombar. Como assim? Zombar, a gente ensina que é errado. Não é legal você fazer hora da cara do outro, depois de ver o outro passando pela situação. Mas aqui está falando ó, que a sabedoria vai zombar. E ó, não vai ter jeito. Você vai me chamar e eu não vou. Mas aqui não é birra da sabedoria. Até porque em alguns versículos aqui, a sabedoria ela já está com S maiúsculo. E a gente sabe que quando se trata da sabedoria com S maiúsculo, está se falando do próprio Jesus. Jesus, a sabedoria diante de nós, nos direcionando sobre o que nós devemos fazer, as decisões que nós devemos tomar. E aí parece que é aquela coisa, vou me vingar. Não, Deus ele não é vingativo. Mas acontece o que aqui, ó? Ele não vai poder fazer nada porque tem um princípio aqui que já foi estabelecido. E eu já vou começar falando dele. Aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Então, o fruto das minhas escolhas, eu não tenho para onde correr. Então, a sabedoria vai dizer, ó, quando você estiver vivendo aquele momento lá da consequência das escolhas que você fez para a sua família, não tem jeito. Eu não vou poder mudar mais porque eu não quebro os meus princípios. Então você vai viver, você vai me chamar e eu não vou lá com uma varinha mágica resolver. Você vai viver a consequência. Agora você vai ter chance para aprender. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ele está sempre nos dando oportunidades, possibilidades para nós aprendermos, alinharmos a nossa vida de acordo com os princípios. Por quê? Porque são os princípios que vão dar o direcionamento certo para as nossas vidas. E tudo é uma questão do que nós escolhemos. De acordo com as nossas escolhas, nós teremos os nossos resultados. Hoje, por exemplo, estamos aqui iniciando um ciclo onde eu estou dizendo, gente, venha. Ó, é como se a sabedoria estivesse gritando, vem gente, vem. Vocês não estão dizendo que a família de vocês está assim, assim? Vocês não estão dizendo que está com dificuldade disso e disso e disso? Então venha, eu a sabedoria estou chamando. Jesus em mim está dizendo assim, vem mulheres ser sábias, vem ser posicionadas, vamos estudar a palavra, vamos descobrir o que é que tem aqui de preciosidade, para que você possa transformar a sua família, mudar a sua vida, desbloquear a sua família. Porém, todas ouviram o chamado, mas nem todas atenderam. E nem todas atenderão. E está tudo bem. Vai estar aqui, vai ouvir essa mensagem quem tiver desejo de mudança. Porém, ouvir apenas não é o mais importante. Ouvir é o primeiro passo. Porém, mudar as atitudes a partir do que nos ensina a palavra de Deus, esse vai ser o diferencial para você desbloquear a sua família. E talvez você esteja dizendo, Gleide, você fica falando tanto negócio de desbloquear, desbloquear, desbloquear. O que é desbloquear? Desbloquear é tirar um impedimento. Desbloquear é abrir algo que está fechado.
Desbloquear é você tirar algo. Imagina aí um cano, a água precisa fluir, porém existe um bloqueio ali. Esse bloqueio é uma sujeira, é um acúmulo de sujeira, é pedra, é areia, é tanta coisa que acontece. Às vezes o próprio ar impede que a água flua no cano e precisa tirar aquilo ali. Então os bloqueios são esses, são as dificuldades que nós enfrentamos, é aquela coisa que você está sempre tentando e você não consegue, você cansa, você se desgasta, você quer viver uma vida diferente, você quer viver uma família diferente, você quer um casamento diferente, você entende que existe alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento de fluir, você entende que você não está conseguindo ser aquela mãe para os seus filhos, dar o direcionamento certo, porque quando você vê o resultado das coisas que você vive, aquilo ali na verdade é uma resposta para quem você está sendo. E aí você começa a se afligir, começa a pedir ajuda, pedir socorro. Porém, tem muita gente que pede socorro, mas não está pronta para receber a resposta, para receber a ajuda. E não aceita a ajuda. Por quê? Porque são pessoas, são mulheres especificamente, que estão, na verdade, querendo ali massagear no ego, não estão querendo observar, perceber, sentar na cadeira da autorresponsabilidade e entender: quem precisa mudar sou eu. Quem precisa fazer algo na minha vida sou eu. Então, enquanto não houver essa consciência, não vai haver casamento desbloqueado, não vai haver relacionamento com os filhos fluentes, não vai haver vida financeira destravada, não vai haver. Por quê? Porque não há posicionamento. Então observa que a sabedoria já vem, as primeiras letras vão formar a palavra saber. E o que é saber? É eu saber o que precisa ser feito, porém o colocar em prática é o que vai fazer o diferencial. Sempre eu estou aqui falando sobre nós somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E eu preciso falar novamente. O Espírito, ele, ouvindo o Espírito de Deus, ele vai dar direção para as nossas emoções. As emoções é o centro, a nossa alma, é o centro das nossas vontades. E são essas vontades que vão dar uma direção para o nosso corpo. E essa direção significa decisões a serem tomadas. Então nós tomamos hoje uma decisão de estar todos os dias buscando aqui na palavra. O que eu posso fazer para desbloquear a minha família? A Gleide, depois que passar esses 31 dias de provérbios, de estudo, minha família vai estar tudo ok, meu casamento já vai estar todo restaurado, eu já vou ser uma rainha. E não, quem disse que rainha não tem dificuldades? Quem disse que rainha não tem aqueles bloqueios, aquelas coisas para romper? Porém, é diferente de você ter sabedoria e de você ter posicionamento diante das dificuldades que vierem. Você sabendo quem você é, você sabendo como você vai agir, você entendendo que o Espírito de Deus habita em você e que Jesus lhe impulsiona para o id, para fazer o que precisa ser feito, vai ser muito mais leve para você e sua família vai desfrutar durante longos tempos, das bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Porque o que você faz hoje, talvez você não tenha essa consciência, mas eu quero te despertar para isso. Tudo que você faz hoje vai repercutir de alguma forma nas próximas gerações da sua família, da sua casa, sobre os seus filhos. O que você faz hoje vai repercutir sobre os seus netos. Talvez você nem tenha neto ainda, mas você precisa entender que você não é um ser único. Quando Deus olha para você, ele não vê uma pessoa, ele vê uma linhagem. Imagina um fio aí, existe uma linhagem que Deus, ele olha e ele estabeleceu para você um tempo para que você entenda o que você precisa mudar, o que você precisa ver. E eu estou aqui para trazer essa clareza, ajudar você a ter essa clareza. Então vamos avançar um pouquinho mais aqui no nosso estudo. Eu estou aqui olhando para o lado porque quem já me acompanha sabe que eu dou umas pescadinhas aqui. Inclusive eu preparei um slide aqui, depois eu vou estar compartilhando com vocês para que vocês possam degustar um pouco mais dessa palavra. Então hoje nós vamos falar de
princípio da sabedoria para o desbloqueio familiar. O que eu estou aqui convidando você venha, desbloqueie sua família com sabedoria. Vem pra cá, porque aqui tem mulheres que estão com esse mesmo objetivo. Então você vai clicar nesse aviãozinho aí e convidar outras mulheres, porque essas mulheres elas precisam. Porém, muitas não acordaram para a vida em todos os aspectos. Ah, Gleide, ninguém merece. Hoje é domingo. Todos os dias da semana eu acordo cedo. E hoje que eu quero dormir um pouquinho mais, você fica me chamando para desbloquear minha família? Tá tudo bem. Cada um faz a escolha que quer e cada um tem o resultado que merece, porque foi a escolha que fez e tá tudo bem. Mais na frente, nós vamos, como diz a palavra de Deus, e verás, mais uma vez, a diferença entre o ímpio e entre o justo. Verás a diferença entre o sábio e o tolo. Então, clica aí, contribui com essa mulher para que ela se desperte, para que ela entenda que é ela que precisa estar na posição certa. Porque a água, quando ela jorra, ela precisa encontrar um copo, vamos pensar assim, né? A gente quer beber água, precisa encontrar um copo para poder essa água cair dentro desse copo, para depois a gente beber. Porque senão, se não tiver copo, imagina só, alguém está derramando água aonde? Se não tiver alguém com a boca aberta para receber essa água, aquela água ali está sendo desperdiçada e está deixando de cumprir o propósito. Qual é o propósito da água? Saciar a sede, lavar, limpar. Então são princípios que a gente já começa aqui percebendo que servem para tudo. Nós aqui acabamos não percebendo os detalhes, mas vamos lá, porque o Espírito Santo, ele nos dará sensibilidade. A partir desse estudo, ele nos dará facilidade para compreender. E em nome de Jesus eu já quero agora derrubar por terra todo bloqueio na sua mente. Todo bloqueio que o inimigo tenta colocar para que você não entenda, para que durante esses estudos você se sinta cansado, que você comece a ter muitos pensamentos de tantas coisas, que você tem que fazer. Calma. Descansa aí o seu coração. Esse é o momento de você dedicar-se a aprender o que você precisa fazer para você mesma, com sabedoria, desbloquear a sua família. Então vamos lá. Nós temos aqui o capítulo 1, né? Eu já fiz a leitura. O versículo-chave hoje é o versículo 7. Esse versículo não pode ser outro, porque esse versículo, ele traz o código secreto de Salomão. Olha o que diz aqui, ó, versículo 7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus o Senhor. Então, mulher, você quer ser sábia? Antes de você se posicionar, você precisa ser sábio, porque o se posicionar já é uma consequência da sabedoria, concorda comigo? Então, para você ser uma mulher sábia, primeiro você precisa temer ao Senhor e se posicionar. Os tolos, ou seja, as tolas, desprezam a sabedoria e não querem aprender. E aí, olha só, o perigo, as consequências virão. Tô vendo aqui a pastora Suzy. Verdade, o meu confronto diário. Oh Deus, começou um novo ciclo de confrontos. Mas o confronto, ele vem para a transformação. Glória a Deus por sua vida. E eu honro sua vida, porque você é aquela pessoa que me inspira, que me incentiva a eu não parar, a eu não desanimar. Por isso que se eu abrir a live e não tiver ninguém, eu faço, porque eu sei que mesmo que a Suzy Kelly não esteja presente, mas ela vai assistir depois e vai me dizer, assistir. E isso é glorioso. É dentro disso aí que o Senhor trabalha. Um ao outro ajudou e eu, seu companheiro, disse: esforça-te. Honra sua vida, minha pastora. Deus te abençoe. Então, vamos lá, mulheres. Bem-vindas à sua jornada em busca de sabedoria para desbloquear sua família. Glória a Deus. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos explorar as lições. Já trouxe aqui algumas lições do livro de Provérbios do rei Salomão para desenvolver um lar abençoado e fortalecer seu papel como mãe, como esposa, como mulher, principalmente como mulher, porque tudo começa em você e depois você transborda o que você tem.
Hoje o que você tem, você está transbordando. E tem que transbordar mesmo. Mas o tempo todo você precisa estar entrando dentro de você mesmo, dizendo o que eu preciso mudar. Toma aqui a chave, Senhor. Abre, move, mexe, confronta, consola, anima, encoraja. Faça o que preciso for. Mas, por favor, não me deixe eu continuar do jeito que eu estou. Essa é a minha oração todos os dias. Então, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E isso quer dizer o quê? Que para viver de acordo com os princípios bíblicos, nós precisamos ter um profundo senso de respeito. Porque aqui a gente vai pensar assim, temor. Temor é ter medo. Não, esse temor aqui é um profundo respeito pelo nome do Senhor. Agora, somente ter esse respeito não é o suficiente. É preciso temer, porque primeiro, para você conseguir acompanhar aquilo que Deus quer e dar até aquele direcionamento na sua vida para o que você quer, você precisa ter esse profundo respeito. E isso aqui independe da sua religião, independe do sexo, independe de qualquer coisa, de posição social, independe de qualquer coisa. O temor ao Senhor é a essência de tudo. Você tem que ter esse profundo respeito, porque é através desse profundo respeito que você vai entender que você precisa se posicionar. E nesse posicionamento você vai começar a obedecer os princípios divinos. Por que o posicionamento? É o quê? O posicionamento é você obedecer. Obedecer. Jesus não disse assim, ide, vá, faça discípulos. O que quer dizer isso? Deixe pessoas, instrua pessoas, seja uma pessoa tão correta, seja uma pessoa tão alinhada com os seus objetivos, obedecendo a minha palavra, que as pessoas olhem e digam assim, não, eu vou fazer como Gleide, eu vou fazer como Kelly, eu vou fazer como fulano, e vamos fazer ali, e você deixa discípulo a partir daquilo que você faz, porque você obedeceu. São coisas simples de fazer, porém nós ignoramos, mas vamos lá, que o Senhor, Ele já deixou esses princípios estabelecidos na terra, inclusive eu já deixei alguns aqui. Já deixei aqui o mais poderoso de todo, temer ao Senhor, o princípio da semeadura, plantar e colher. Você plantou, você fez, você decidiu, você escolheu, vai ter consequência. Então, é um princípio que Deus, Ele não muda, porque Deus, Ele é o princípio. E Ele é imutável. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é princípio. A natureza toda gira em torno disso. Você não vê a natureza reclamando daquilo que ela produziu. Por quê? Porque ela sabe qual foi a função dela. Você não vê a terra reclamando. De novo, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer essa semente prosperar. Você não vê. Pelo contrário, quanto mais semente você lançar na terra, mais prosperidade vai haver, porque ela está ali, debaixo desse princípio. Então, temer é respeitar a Deus, é respeitar a Deus e respeitar também o que Ele estabeleceu através dessas leis, das leis da natureza, porque a Deus pertence tudo. A palavra de Deus diz assim, que a terra é do Senhor, céus, terra, tudo é do Senhor, mas Ele deu aos homens a autoridade para governar. Ele disse assim, administre a sua casa, administre sua vida, administre suas finanças, administre. Deus, Ele não vai dizer assim, sai para lá que você não sabe nada, deixa eu fazer aqui por você. Não, Ele vai fazer em você e através de você. Códigos poderosos. Então vamos aqui falar um pouco também do princípio da autoridade, porque um princípio ele vai fortalecer o outro. Um princípio vai dizer, você precisa desse aqui também, porque sozinho eu não consigo. Sozinho não traz o resultado necessário, o resultado que você quer. E aí eu vou falar aqui do respeito ao princípio da autoridade. Primeiro que nós temos que respeitar. Quando a gente teme, a gente respeita. Respeita o quê? Respeita quem? Ok. Respeita a Deus. Mas respeita o que de Deus? A autoridade. A autoridade de Deus, ela, independente se você queira ou não, que você creia ou não, a autoridade de Deus, ela é real. E já está dizendo, a propriedade da terra é minha. Foi eu que fiz, é tudo meu. Foi eu que fiz.
é tudo meu. Agora, eu tô querendo que você venha ser meu amigo e administre aqui comigo, porque o meu filho está em você, eu estou em você para fazer você agir, porque tudo gira em torno disso. Glória a Deus. O princípio para ser sábio é compreender que existe alguém maior que você mesmo. Portanto, é importante reconhecer a autoridade de Deus. Aí depois entra a autoridade dos pais e a autoridade de outras pessoas dentro de uma hierarquia familiar. Então, só então, entendendo esses princípios, nós estaremos desbloqueando o nosso caminho, desbloqueando a nossa família e o caminho das futuras gerações, os nossos descendentes. Entendendo isso e fazendo isso. Lógico que a responsabilidade pelas decisões das pessoas, ela é individual. Mas você plantando, ensinando aos seus filhos, fazendo isso, o seu filho está olhando o tempo todo para você. Queira você ou não, para as coisas que você faz dignamente e para as coisas que você não faz. Os seus filhos, eles estão olhando para você e seguindo você como exemplo. É um princípio, você veio antes, então você está fazendo, você está dirigindo, você está direcionando. Deus, ele te deu essa missão para poder você guiar o seu filho nos caminhos que você andar. Então, quais os caminhos que você está andando? Então, nesses caminhos você está mostrando a autoridade que você tem e qual é a autoridade de Deus, qual é a representação, o nível de autoridade de Deus na sua vida que você respeita. Porque Deus, ele não vai mudar, mas ele vai ser grande ou pequeno de acordo com o nível da pessoa, de acordo com o que a pessoa busca, de acordo com a sua busca. Olha que chave poderosa. De acordo com a sua busca, você vai manifestar a grandeza de Deus. De acordo com as suas atitudes, com suas decisões, com aquilo que você faz. As pessoas estão olhando ao seu redor, dentro da sua casa principalmente. Todos ao seu redor estão olhando para você e estão dizendo: Deus é grande, Deus é pequeno. Através das suas decisões, através das suas atitudes. Olha que poderoso tudo isso aqui. E quais as outras autoridades que nós precisamos temer, respeitar, que nós devemos obedecer? Princípios não podem ser quebrados. E eu não estou falando aqui de princípios aleatórios, eu estou falando de Bíblia, princípios bíblicos. E mesmo que a pessoa não esteja dentro de um contexto religioso, se ela segue esses princípios, ela é próspera, ela é desbloqueada, ela é abençoada, porque o compromisso que Deus tem é com a sua palavra para fazê-la cumprir. Olha só, pai e mãe, outro tipo de autoridade. Devemos honrar nossos pais, ouvir seus conselhos e orientações. Então, nós precisamos entender que a nossa identidade como filhas de Deus, nos trará esse discernimento sobre como nós vamos ensinar aos nossos filhos, inclusive o princípio de honrar pai e mãe. E o que é honrar pai e mãe? Honrar é respeitar. Honrar também faz parte do obedecer, mas o mais importante, a chave mais importante aqui, que você precisa ter, precisa viver, fazer, para poder você desbloquear sua família, é você entender que honrar é você respeitar o princípio da hierarquia ali, é você respeitar o lugar aonde aquela pessoa está. Por exemplo, se você é pai e mãe, você não pode jamais se comportar como se você fosse o filho. E o que nós vemos é muito isso acontecer. Os filhos querem se comportar como se fossem os pais dos seus pais. Vai dar ruim. Já quebrou um outro princípio aqui, uma outra lei, que é a lei do equilíbrio. Desequilibra tudo. Como assim? Você não tem estrutura, garoto, para poder me ensinar. Mas se o pai e a mãe não se posicionam como deve ser, para que o filho entenda, porque é natural, a palavra de Deus diz que é comum, é natural a tolice na criança. Por quê? Tolice quer dizer quem tem falta de conhecimento e sabedoria. A criança, ela está sendo instruída. Então é normal que a criança tenha esse comportamento tolo. E nós não devemos recriminá-las por isso, mas nós devemos ensiná-las. Então, como é que você tem que se posicionar? A sua responsabilidade como mãe, você tem que exercer com autoridade. Você tem que passar isso, você tem que estar bem tratada para poder passar isso para os seus filhos. Porque senão você vai agindo como filha dos seus filhos, vai dar ruim.
Vai dar ruim, não vai ter como, porque que sabedoria o filho tem para ensinar, para instruir, para direcionar? Então, aqui é o princípio, eu estou falando da base, da educação. Chega um momento que o filho, ele cresce, é aquela história do discípulo que cresce mais do que o mestre, e tá tudo bem. Então, essa troca de conhecimento é maravilhosa, mas uma coisa está estabelecida. Eu sou mãe, eu vim antes, eu venho com uma missão de mostrar o caminho para os meus filhos. Então, é isso que eu vou fazer. Se eu não fizer isso, eu estou indo de contra um princípio, e quando eu vou de contra um princípio, eu sofro as consequências dessas minhas escolhas. Você está entendendo? Me diz aí se está fazendo sentido tudo que eu estou falando aqui. Porque eu me empolgo, começo a falar, e aí, vamos pensar que não, já foi o tempo. Mas se o Espírito Santo está falando no seu coração, deixa uma mensagem assim para confirmar para mim aqui. Então, outro princípio de autoridade que nós precisamos respeitar vai falar do nosso círculo, que eu ia dizer circuito, o nosso círculo interno, ou seja, é eu respeitar quem eu sou, é eu entender e me posicionar para mudar o que eu preciso, olhar para dentro de mim e buscar, não, eu sou alguém aqui, eu me respeito, eu sou autoridade. Então, você, glória a Deus, está fazendo total sentido. Deus abençoe. É importante você sempre estar comentando aqui para dar um gásinho aqui também para mim e me dar a direção que eu estou falando as coisas aqui, e é sempre bom a gente ter um retorno. Então, nós precisamos saber quem somos, nos ver e nos posicionar como filhas de Deus. Para perguntar como é que uma filha de Deus reage. Você está diante de uma situação difícil para você decidir como é que uma filha de Deus reagiria? Imagina, visualiza, gente. Deus, um ser humano, dentro da nossa contextualização humana, Deus, um ser humano, ele tem um filho, ele tem uma filha. E como é que essa filha de Deus reagiria? Porque todo pai, ele passa uma educação para os filhos. É ou não é? Então, se eu sou filha de Deus, eu recebi uma educação. Agora, o que é que essa filha faria? Tudo é com base no que o filho absorveu do pai. Então, você tem aqui, ó, a instrução está aqui detalhada. Tem códigos que você não consegue pegar assim sem orientação. Porém, pelo Espírito, a palavra ela já é divinamente inspirada e ela é destrinchada diante dos seus olhos. Mas se você buscar, se você cutucar, se você disser assim, tem uma live ali que está falando que o Provérbios vai me mostrar sabedoria para desbloquear minha família. Vou lá. É cedo. Vou lá. Tô caindo de sono aqui. Tô fazendo tanta coisa para fazer hoje. Mas eu vou parar esse momento para dedicar meu pensamento para isso. Para conhecer que código, que preciosidade, o que é que tem aqui de tesouro precioso. Porque a sabedoria ela é como um tesouro. E ela precisa ser encontrada. Então aqui, ó, cercar-se de influências positivas e piedosas sempre ajudará alguém a permanecer no caminho correto e bloquear os elementos negativos que podem prejudicar ou desorientar uma família. Portanto, caminhe com pessoas que levarão vocês a ações que vão tornar vocês mais sábias e que fará você estar mais próxima de Deus. Ou seja, se respeite. Se respeite. Entenda quem você é e não dê a sua vida para qualquer pessoa. Não escolha qualquer pessoa, não escolha qualquer círculo para você estar. Escolha estar entre as sábias, as que estão buscando cada dia mais essa sabedoria. E tudo isso, o ponto de partida é algo que a gente ouve muito falar, que é o autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você conhecer a si mesmo. Você sabia que quando você se dedica um tempo para investir em conhecer a si mesmo, você fica mais próxima de Deus? Você sabia disso? Por quê? Porque quando você se conhece, você descobre aquilo que a palavra de Deus já diz, mas o viver é bem melhor.
Você é a imagem e semelhança do Criador. Quando você se conhece, você conhece Deus. Você conhece um pouco mais as camadas. São assim tiradas diante dos seus olhos e você se aproxima mais de Deus porque você se identifica com Ele. Você é filha. Entenda só isso. Deixa eu ler aqui, ó. Entendo que a sabedoria está no temor ao Senhor, que é autoridade sobre todas as coisas. Temor é respeito, e temos algumas autoridades aqui na terra a quem devemos respeito e obediência. Perfeito, Ni. Perfeito, maravilha. Já pegou aí todos os códigos necessários. Eu só tiraria aqui uma palavra, algumas. Você colocou, e temos algumas autoridades. Não, todas as autoridades aqui na terra, elas foram constituídas por Deus. Porque Deus, ele não vai quebrar o princípio. Olha, aí ele fala assim, mas como assim? Aquele político faz isso, isso e isso. Você não concorda e tal. Enfim, independentemente de qualquer coisa, a autoridade não diz respeito a quem a pessoa é. A autoridade, ela diz respeito ao que a pessoa faz com aquilo, nesse caso aqui. Então, independentemente de qualquer coisa, nós temos que respeitar todas as autoridades. Agora, respeitar todas as autoridades significa eu concordo e eu vou olhar primeiro. A chave mestre aqui é essa aqui, ó. Para eu saber se uma autoridade é de Deus, né? Se a pessoa está alinhada, uma pessoa que é uma autoridade, para eu saber se essa pessoa ela está alinhada para que eu possa, concordar com ela, é simples. É só você olhar para a vida dela e ver se acima dela, se a vida para ela, se a autoridade de Deus para ela é a primordial. Se essa pessoa reconhece Deus como Senhor, como Pai, como autoridade sobre todas as áreas da vida dela, pode ficar tranquila. Respeite e honre essa autoridade. Você já vai precisar fazer isso, mas acompanhe essa pessoa, faça questão. Agora, se você olha na ação dessas pessoas, coisas que não condizem com a autoridade do Todo-Poderoso, corre. Não reclame, não lance palavras de maldição, porque isso vai te trazer consequência, porque tem outra lei aqui bem clara que eu já falei, que aquilo que eu faço, eu tenho de retorno. Então, faz toda essa diferença. Mas a gente precisa respeitar, nós precisamos honrar todas as autoridades. E honrar coloca ela lá no seu lugar. Se eu tenho um político que eu não concordo com o que ele diz, tudo bem, eu não preciso concordar com o que ele diz, mas eu jamais vou querer fazer como se eu fosse a autoridade, como se fosse eu que tivesse lá. Por quê? Porque a autoridade ela foi constituída por Deus através do ID do povo, da resposta ao ID. Jesus diz assim, ID, vá lá, escolha alguém. Na verdade, Deus ele nem queria, ele queria ser o próprio rei. Porém, nós rejeitamos, infelizmente, e faz parte. Mas Deus, ele se tem um princípio, e Deus, ele nunca vai quebrar, todos, ele não quebra. Mas esse aqui, ele não vai intervir de forma alguma no seu livre-arbítrio. Ele não vai, não tem jeito, ele não vai. Ele vai te deixar livre, porque ele não é um Deus opressor. Ele é um pai, e um pai não oprime. Um pai verdadeiro, ele não oprime, ele dá liberdade, ele diz, meu filho, vá, ande, caminhe. E aí você que vai decidir pelas suas ações. Então voltando aqui para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é muito importante para você conhecer a Deus. Se você quer conhecer Deus, conheça a si mesmo, porque você vai começar a identificar atributos na sua identidade que Deus colocou em você. E Ele é 100% em tudo, você não. Eu e você somos falhos, mas nós podemos ajustar olhando para a imagem do Senhor, olhando como um reflexo para o Senhor. E olha só, aqui diz assim, antes de se tornar sábia, a mulher deve mergulhar dentro de si mesma e observar seus sentimentos em relação a ser filha de Deus. Ou seja, você vai parar e vai dizer, como é que eu me sinto em relação ao amor de Deus Pai para comigo, eu que sou sua filha. E aí também, como foi criada como filha pelos pais terrenos. Você vai olhar para os seus pais e você vai olhar para o amor de Deus.
Se o amor que você teve dos seus pais, ou seja, se o amor que você sentiu dos seus pais, porque ter o amor e sentir o amor é coisa totalmente diferente. Eu posso dizer que eu amo, e eu não tenho dúvida, eu amo, mas a outra pessoa que está do outro lado pode não sentir o meu amor. E eu dizer eu te amo para ela não vai fazer sentido nenhum, não vai fazer diferença nenhuma para a vida dela. Então, olha, pense aí em um Deus e pensa nos pais que você teve, os pais que você tem, a criação que você teve, a criação que você está dando para os seus filhos, porque você vai fazer já atrelando um pouquinho de cada. Então, começa a olhar, tá bem nessa balança, ela tá bem equilibrada. Essa balança tá bem equilibrada, não condiz. O que eu recebi dos meus pais condiz. Agora, quando você viveu, foi criada debaixo de uma autoridade abusiva, autoridade de pais, por exemplo, abusiva, você vai ter dificuldade de reconhecer a autoridade de Deus. Você vai até dizer, porque você foi ensinado, conscientemente você vai dizer, não, Deus, Ele é tudo na minha vida. Deus, Ele me ama. Mas lá no fundo você não vai sentir esse amor. E para isso precisa passar por esse processo de conhecer e identificar que existe esse sentimento. Para que em cima disso o Espírito Santo possa lhe tratar, para que esse equilíbrio volte. Porque sem o equilíbrio é uma lei fundamental. Sem equilíbrio não flui as coisas, não tem como. Imagina só um carro, um ônibus. Aí o ônibus tá cheio, fica a maioria dos passageiros ali do lado direito. Como é que esse carro, esse ônibus, ele vai se equilibrar na pista? Qual é a tendência? Ele vai virar. Especialmente quando vierem as curvas perigosas da vida. Você está entendendo o que o Senhor está falando para o seu coração? Às vezes a gente foge de se conhecer, a gente evita. A gente não quer gastar energia com isso, porque vai mexer em feridas, vai mexer em lembranças. Mas o Espírito Santo está nos dizendo aqui, ó, que é sabedoria. Se conhecer é sabedoria. Buscar conhecer a sua história, buscar fazer as pazes com o seu passado, isso é sabedoria. Por isso que a sua família está bloqueada. Porque você está bloqueado. Porque você não está olhando para si e dizendo, não, deixa eu tirar esses bloqueios em mim. Porque como é que você vai fazer o que você precisa fazer? Como é que você vai conseguir se posicionar se você está cheio de cargas, cheio de mochila, cheio de pedras nas costas, cheio de cargas que não são suas, cheia de jugo que não é seu, que não foi Deus que te deu, não foi o seu pai que te deu? Como é que você vai conseguir andar plena, posicionada? Nunca. Com malas nas costas, com pesos que não diz respeito a você. Essa história que você vive não significa ser quem você é. O passado que você teve não diz sobre quem você é. Você é filha de Deus. Agora você pega esse passado e coloca nas costas, não quer resolver, não quer se conhecer, vai dar ruim. Quanto mais tempo você ir protelando, vai ser pior. Então, uma mulher que compreende a sua identidade como filha, ela terá mais discernimento sobre como ensinar seus filhos a honrar o pai, a honrar a mãe, ouvindo os seus conselhos e orientações. São segredos poderosos aqui. E vamos aqui, porque Provérbios, só no capítulo 1, gente, Deus ele já nos trouxe todos esses princípios aqui e essas leis que são imutáveis. Deus ele não vai mudar essas leis por causa de você. Entenda uma coisa, Deus ele não muda, ele não precisa ser mudado. Quem precisa mudar é você. Então se você vai jejuar, jejue, tá minha filha? Vai jejuar pela sua família, jejue. Mas não é para Deus mudar a opinião dele em relação a você, em relação à sua família, não. Porque ele já tem a opinião dele formada e a opinião dele simplesmente é boa, perfeita e agradável. Ele quer que a sua família flua. Ele quer que o seu casamento seja restaurado. Ele quer que os seus filhos sejam bem edificados pela palavra. Ele quer que você seja uma coluna forte. Ele quer que você seja uma mulher plena, posicionada. Ele quer que você seja. Ele já disse, vá, faça. Mas se você não respeitar os princípios, não seguir, não alinhar a sua vida aos princípios, vai dar ruim. Não vai, Deus não vai, ele não vai poder fazer nada, porque ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele tá dando aqui toda a essência da coisa, ó. Para você ter sabedoria, tema ao Senhor. E temer ao Senhor é viver os princípios também.
Então vamos falar aqui sobre a lei da semeadura e da colheita. Não tem como, gente, a gente estudar Provérbios e não falar sobre isso. Não tem como a gente desbloquear a nossa família sem entender esse princípio. Lá em Gálatas 6, o versículo 7 diz assim, ó: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então, a natureza já mostra que se eu quero uma bananeira, eu não vou pegar uma semente, sei lá, de feijão para colocar na terra, dizendo assim, a semente é de feijão, mas eu tenho fé que vai nascer uma bananeira. Deus, ele não vai fazer isso, ele não vai mudar o princípio dele. Então, vai nascer é a bananeira. Se você plantar o feijão, vai nascer é o feijão e acabou. Então, aqui, quando a gente fala da lei da semeadura, nós também vamos falar das influências. As influências boas fazem a gente fazer bons plantios. As influências más também. Olha o que diz aqui, ó. A sabedoria nos adverte para não cedermos a influências negativas ou nos associarmos às más influências, porque elas podem levar ao mal ou nos desencaminhar. Imagina só isso aí. Ó, se alimentamos a nossa mente com ações erradas, isso acabará por levar consequências que poderão influenciar nos demais membros da família, e isso na geração, na descendência. Nossa família pode hoje estar bloqueada em áreas porque nós não honramos isso, porque nós desrespeitamos esse princípio. Olha só que coisa séria. Outro ponto aqui, ó, semear na piedade. Então, primeiro você tem que correr das más influências e você tem que semear na piedade. Ó, porque, por outro lado, se nós queremos colher coisas boas, nós devemos plantar boas sementes. Precisamos nos cercar de pessoas que refletem o caráter de Cristo. E qual é o caráter de Cristo? Um caráter piedoso. E que possamos também nos guiar com soluções e conselhos piedosos. Com soluções e conselhos sábios. Por isso que Salomão, ele vai ao longo do livro aqui nos ensinar a termos na nossa mesa pessoas sábias. E até os ditados do mundo já diz assim, ó, me diga com quem você anda, que eu vou logo fazer, ó, tirar um raio-x de você e vou dizer quem você é. Imagina só. Princípios, são princípios, né? Então, respeitando também o Senhor através da prudência. Respeitar o Senhor, temer o Senhor, ter prudência é temer ao Senhor. Olha que coisa gloriosa. Porque os tolos, eles desprezam o conhecimento. E isso já tá... A sabedoria já disse assim, ó, tá bom, vocês não quiseram, quando vocês perceberem que pisaram na bola, vocês vão me chamar e eu não vou poder fazer nada. Porque a consequência é essa, você vai ter que viver. Então, ó, a repreensão, ela produz sabedoria. Aqueles que lhe derem atenção escaparão do medo, do erro e das graves consequências que ela pode trazer. Embora o medo, que o medo pode trazer, o medo, ele produz graves consequências. O medo, porque porque a gente tem que entender aqui a diferença entre o ter medo e o ter prudência. E nós não sabemos fazer essa separação. E aí, por não saber fazer essa separação, acabamos ficando perdidos. Então, quando a gente falar aqui de medo, a gente vai falar sempre de algo que nos dá insegurança, que mostra a nossa fragilidade. Agora, quando fala de prudência, é para evitar que algo ruim venha acontecer. Então, temer ao Senhor é ter prudência. Agora, ter medo é tolice. Agora, entenda que o verdadeiro amor, por isso que a essência de tudo é você resolver a sua identidade de filha. Você se sentir amada como filha, porque o verdadeiro amor... Quem é o verdadeiro amor? O nosso Pai. Esse amor do Pai, ele lança fora todo o medo. E ele nos dá, ó, indícios para que sejamos prudentes. Então, embora o medo ele seja essencial em certos aspectos, ele pode ser paralisante. E nós precisamos nos reconfigurar no amor de Cristo. Então, olha só, mulheres, reflitam sobre os medos que a família de vocês hoje não consegue se livrar.
não consegue superar. E veja quais são os desafios que você enfrenta hoje, para você perceber quem é que está por trás disso aqui. Seus desafios pessoais, seus desafios como mãe, como esposa, os desafios que você tem nos seus relacionamentos, e você fica assim, olha para ver quem é que está sendo a base. Está sendo o medo ou está sendo a prudência? Porque uma atitude de prudência é você estar aqui buscando sabedoria para poder você saber se posicionar lá no seu casamento, lá com seus filhos, na sua vida como mulher. Mas se você fica, eu tenho medo de meu casamento acabar, eu estou passando por uma luta, eu estou com medo. Sim, você está com medo, você está idolatrando o homem, está com medo do casamento acabar, mas não está fazendo nada. Não é sabedoria. Então tema ao Senhor para conhecê-lo melhor. O início do conhecimento é o temor ao Senhor. Já falamos aqui. Então reflita o Criador. Uma mulher sábia, ela é conhecida pelo seu temor ao Senhor. Suas ações devem refletir o Deus que você serve e os membros da sua família, tornando essencial conhecer e respeitar a autoridade e a direção de Deus na sua vida e na sua família. São só aqui contextos para a gente fortalecer o que já foi dito, né? Agora, a sabedoria, ela está disponível. Gente, essa live está disponível. Essa live depois ela vai ficar gravada. Ela vai estar disponível para qualquer mulher no mundo que queira assistir. Agora, se a escolha será feita, é outra história. Mas uma coisa é certa, a sabedoria do que está sendo revelado aqui, porque não é porque Gleide está falando, é a palavra, é o Espírito Santo que está falando. Então essa sabedoria, ela está aqui disponível. Então, cabe a cada um. Ó, a sabedoria, ela está sempre disponível, chamando aqueles que estão dispostos a ouvir. Se você veio, é porque você está disposto a ouvir. Que poderoso isso. Agora, ignorar a sabedoria pode trazer consequências mortais. E quando a gente fala aqui de morte, a gente pensa logo na morte física. Morreu. A pessoa morreu antes do tempo. Morreu porque não teve sabedoria dirigindo, atingiu o limite da velocidade, bateu o carro, capotou, fez acontecer, morreu por falta de sabedoria. Beleza. Mas a morte não é apenas a morte física. É a morte de um relacionamento. É a morte da sua essência. Você está viva fisicamente, mas está morta por dentro. Imagina, a sua palavra de Deus fala sobre isso. Sobre pessoas que estão apenas ali, a estrutura física, mas por dentro estão já no sepulcro há muito tempo. Isso é muito sério. A morte financeira, a morte do casamento, já falei. A morte da profissão, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você vê diante de você os seus sonhos, seus projetos morrendo. Por quê? Porque ignora a sabedoria. Misericórdia. Mas tem algo aqui poderoso, ó. O livro de Provérbios, ele foi escrito. Imagina só, Salomão, ele viveu com esse propósito. O propósito de vida de Salomão foi esse. Escrever princípios aqui para tornar a sabedoria conhecida. Essa sabedoria, ela precisa ser conhecida. E eu e você precisamos ser como Salomão. Aprendemos, entendemos algo. Mesmo com os nossos erros, Salomão errou e muito. Mas ele, até com os erros dele, ele aprendeu. É só você ler o livro de Eclesiastes, quando ele chegou no fim da vida dele, que foi que ele escreveu dos erros, com base nos erros que ele cometeu. As muitas coisas da idade jovem que ele queria desfrutar, conhecer, entender e viver. E muitas coisas com base nisso aí, ele acabou cometendo erro normal, é ser humano. Mas uma coisa é certa, passe esses princípios como ele fez. Faça, torne a sabedoria conhecida. Agora torne através da sua vivência, através das suas experiências. Deixe uma história. Você quer ver uma coisa poderosa que para você honrar os seus pais, dizer assim, mas os meus pais isso fizeram isso e aquilo. Você quer honrar os seus pais de fato? Você quer honrar a autoridade de Deus? Vá lá, prospere. Vá lá, seja uma mulher de bem. Vá lá, seja uma mulher sábia. Seja uma mulher posicionada, conduza. Você estará olhando assim, criando, seguindo o seu caminho, e os seus pais vão estar dizendo, rapaz, deu certo, ela deu certo. Então, dê certo na vida, e você estará honrando a Deus acima de todas as coisas, honrando os seus pais e honrando as autoridades que já passaram por sua vida, seus professores, pessoas que Deus te colocou, mentores, tantas outras pessoas que Deus coloca na nossa vida como autoridade. Agora, como a falta de sabedoria de um membro afeta a sua família?
Comece a ver aí, porque às vezes tem isso. Eu tô aqui falando de desbloqueio familiar como se fosse responsabilidade unicamente da mulher, como se fosse apenas a mulher. O bom era que, e o correto era que todos estivessem dentro de uma mesma linhagem, de um mesmo pensamento, o princípio da unidade, que é importante, é necessário, é crucial para as coisas evoluírem. Imagina só, se você está aqui é porque você está em unidade comigo, você está dizendo, deixa eu ver o que essa mulher está falando aí, que eu estou precisando, deixa eu ver o que é isso aí que ela está dizendo. Agora, se você não está com essa sensação, você vai dizer, ih, não vou nem ficar aqui, então acabou a unidade, quebrou, você está lá e eu estou cá, ninguém está conectado aqui. Então, na família, assim, às vezes nós somos cristãos, nós temos um pensamento, nós queremos uma coisa, mas o nosso marido não. E às vezes nem precisa ele não ser cristão. Ele pensa diferente, é um direito dele. Ele teve uma criação diferente, ele tem perspectivas diferentes. E aí você vai dizer, mas como assim? Então eu não posso fazer nada, Gleide. Eu não posso mudar, não posso resolver nada. Minha família nunca vai mudar, porque meu marido não muda, não muda, não muda. Opa, quero chamar você hoje para sentar na cadeira da autorresponsabilidade. Você precisa colocar na sua cabeça que quem precisa mudar é você. Esqueça o outro, esqueça o marido. Deixa que do marido o Espírito Santo cuida, inclusive a partir de você, através da sua mudança. Então tema o Senhor para conhecê-lo. Para conhecer o Senhor você precisa temer. E o primeiro passo a gente já mostrou aqui, que é conhecer, é temer, buscar. Então eu temo ao Senhor, então faça questão de conhecer, estude, busque, se conheça para você conhecer Deus. Eita! Agora vamos falar do temor do Senhor na família. Primeiro, pesquise internamente. Como assim, Gleide? Você vai se dedicar, você precisa dedicar tempo para você orar, ler a Bíblia, buscar mais a Deus, para poder você compreender a sabedoria. Você tem que conhecer. Se você não buscar esse conhecimento, não vai fazer sentido, não vai fazer mudança nenhuma, não vai dar em nada. Outra coisa, lidere pelo exemplo. Você já tem o maior exemplo aqui, eu já falei sobre o modelo de fé, sobre o modelo de pai, o modelo de mãe que você precisa ter na sua vida, o modelo do próprio Deus. Como Deus agiria? Já pensou você se perguntar? Agora eu lembrei aqui de um livro que eu já li. Esse livro é bem antigo, mas ele é poderoso. Em seus passos. O que faria Jesus? O que será? Então você vai, a partir de hoje, começar a refletir. Olha, se fosse Jesus, se Jesus estivesse aqui na terra, e se ele estivesse diante dessa situação aqui, como Jesus agiria? Pergunta para ele. Busca ele. Você vai começar a se conhecer e você vai conhecer o que Jesus pensa. É à toa que Jesus diz assim na sua palavra que nós temos a mente de Cristo. Olha, nós temos a mente de Cristo, mas nós não acessamos essa mente. Nós queremos ser superficial por decisão. Fica difícil. Mas Jesus ele já está dizendo, olha, eu já te dei a minha mente. Você já tem, eu e você somos um. Isso é poderoso demais. Mas você não acessa a sua mente, você não se conhece. Você não conhece o seu potencial cerebral, o seu potencial mental, o seu potencial emocional. Você não conhece nada. Você não busca fortalecer seus pilares na vida. Como é que você vai querer andar de mão dada com a sabedoria se você não quer se conhecer? Se você não quer tomar essa decisão, porque o primeiro posicionamento que você precisa ter é debaixo da autoridade do Senhor, do temor ao Senhor, conhecer a si mesmo, porque quando você se conhece, você conhece mais a Deus. E a palavra de Deus é o manual para você se conhecer, tá? Olha, não estou ignorando aqui os outros recursos, as outras ferramentas, muito pelo contrário. Não posso de forma alguma ignorar, porque eu faço uso dessas ferramentas, eu sou acompanhada por esses especialistas, inclusive me tornei um desses especialistas como terapeuta familiar, para olhar para a família e dizer o que é que tem nessas famílias que estão tão bloqueadas. Por quê? Porque um dia eu olhei para mim, eu ainda olho e vejo, existem bloqueios em minha família que eu preciso tirar. E quem precisa fazer isso sou eu. Não vou ficar esperando por ninguém. Não tem como. Eu sentei na cadeira da autorresponsabilidade e pronto. Tem dia que é uma dor, é lágrima de todos os lados, mas é necessário.
Ó, o outro ponto aqui para você temer ao Senhor em família, você vai, ó, seguir o modelo da palavra de Deus, seguir a palavra. E você seguindo, você estará ensinando seus filhos, ensinando a sua família a viver de acordo com os princípios bíblicos. Todos esses princípios que eu já trouxe aqui para você. Então você precisa adicionar consistência. Não é para você ser uma pessoa superficial. Deus, ele não chamou você, mulher, para você ser uma mulher superficial. Não. Se você está aqui, é porque você está entendendo, não, eu não sou qualquer uma. Você já está tendo um posicionamento de buscar se conhecer, de buscar em Deus a sua essência, porque você vai ter um posicionamento diferente na sua casa, na sua vida, você vai ter. Não tem como você não ter, não tem como você entrar em uma live dessa, ouvir tudo que você está ouvindo pela palavra e você continuar a mesma. Agora é uma decisão sua se você não quiser colocar em prática. Mas uma coisa é certa, a semente, ela foi plantada. E uma hora essa semente vai prosperar. Mesmo que demore, porque você já viu que tem árvores que demoram anos. A semente, ela foi plantada, ela precisa criar a raiz. Mas não rejeite essa palavra, pelo amor de Deus, para o seu bem e para o bem da sua família. Não rejeite. A palavra de Deus diz assim, se você ouve, você é sábio. Então pronto. E hoje, se você está ouvindo o que o Espírito Santo está falando, por favor, não ignore a ação do Espírito Santo. Não exclua o Espírito Santo. Olha o que Davi falou. Davi, quando ele pecou, ele disse, pisei na bola. Mas ele disse, por favor, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Porque ele sabe da importância do Espírito Santo nos seus confrontos, nos seus conflitos, nas suas guerras. Ele sabe. Ele sabia e ele precisou reforçar aquilo ali. Então é uma decisão. Você tomou essa decisão. Então você precisa ser consistente. Imagina só, você tem que estar ali, ó, fortalecendo-se todos os dias. Você não pode desanimar. E é o fazer todos os dias que vai deixar você ali firme naquilo que você quer. Para isso você tem que observar, valorizar algumas questões dentro da família. Primeiro, a importância do amor. O amor, ele é a base de tudo. Foi por amor que o Senhor entregou sua vida, o nosso Deus entregou o seu próprio filho para morrer por nós. E é por amor que nós mães, nós esposas, nós fazemos tantas coisas. E é por amor que às vezes você não desistiu dessa sua família. É por amor que talvez você não tenha desistido desse seu casamento. Esse amor que talvez você nem sabe que existe, talvez você ache que ele nem existe mais. De tanta dor, de tanta coisa que está aí, de tanto bloqueio que tem na sua vida. Talvez você olhe assim, mas eu nem sinto mais amor. E tem pessoas que tomam decisões erradas porque acham que não tem mais amor. Por quê? Porque deixaram de sentir o amor. Se você deixou de sentir amor pelas pessoas, pelo seu casamento, pelo seu cônjuge no caso, pelos seus filhos, se você sente que tem uma coisa errada aqui, é porque você não está se sentindo amada. E você precisa ajustar isso na sua identidade com urgência, porque senão você vai ferir os seus filhos, você vai ferir pessoas que você ama. Imagina só. A consistência, ela é essencial para moldar uma família e manter uma conexão saudável. Então, sempre lidere com amor na sua casa, se posicione com amor. E aí, ó, todo o resto, ele vai se encaixar. Porque o amor, ele mostrará que você teme ao Senhor. E esse temor, ele vai implantar de forma prática na vida diária da sua família tudo o que for necessário. Você já viu que, às vezes, vamos falar um pouco de educação de filhos? A gente quer que os nossos filhos façam as nossas vontades, porque a gente entende que os nossos filhos têm que nos obedecer, e é verdade. Eles precisam, eu já falei sobre isso aqui, eles precisam nos honrar, eles precisam entender esse princípio. Então, só que qual é a comunicação que nós estamos dando para essa criança, para esse filho, que está fazendo com que ele reaja desse jeito? Às vezes é por total natureza pecaminosa. Eu já disse aqui, a palavra de Deus em Provérbios, inclusive, diz que é comum as crianças serem tolas. Elas ainda não conhecem, elas ainda não têm sabedoria, não viveram as experiências, não tomaram decisões que elas vão tomar ao longo da vida. É muito normal, é comum. Porém, qual é o ensinamento que eu estou dando? Esse ensinamento, essa educação que eu estou dando para os meus filhos, essa educação que você está dando para os seus filhos, preste atenção nisso, que isso aqui é poderoso.
A base dessa educação, ela está sendo focada na visão de um Deus autoritário, a um Deus que diz assim, faça, obedeça e pronto, porque foi a visão que nós tivemos de um Deus ao longo do tempo. Inclusive, quando você lê o Antigo Testamento, você tem essa sensação. Você tem essa sensação como se Deus quisesse ser o bam. Como se Deus fosse aquele ser autoritário e dissesse, eu faça porque eu sou e pronto. E aí você, tão desconfigurado com o seu amor lá de pai e mãe, que é a representação de Deus, aí você vai ficar assim, imagina só. Então, os seus filhos, eles estão sendo educados com base na lei ou com base na graça? Reflete sobre isso aí. E quem sabe em um momento mais oportuno eu não traga algo aqui especial sobre isso aqui. Então, outros momentos aqui para nós adicionarmos consistência na nossa família é a hora da mesa. A hora do jantar, é a hora do momento de estarmos ali em união, em unidade. Gente, sentar à mesa é algo precioso. É algo precioso. Nós acabamos recentemente de ler o livro, de estudar o livro, né? A Experiência da Mesa. Tem algumas pessoas aqui que participaram e muitos foram os testemunhos, gente. Porque na mesa, a mesa é o lugar de relacionamento, é o lugar de cura, é o lugar de transformação, é o lugar de elo, de unidade. Eu falo, eu me arrepio toda. Foi ao redor da mesa que Deus ele colocou no meu coração, por eu estar sentindo junto com a minha família esse amor, esse posicionamento. Eu dizer assim, Deus, como eu sou diferente hoje da mulher que eu fui há alguns anos atrás. Como eu valorizei o que eu não precisaria valorizar tanto e eu desprezei momentos que eu não deveria ter sido tão tola com isso. Mas há tempo de mudar e eu comecei a mudar. E aí, sentada ao redor da mesa, eu disse assim, Deus, eu vou escrever um livro sobre isso. Sobre provérbios para toda a família. E eu comecei a fazer coisinhas assim na minha mente. Mas sabe aquele pensamento, vou fazer, eu esbocei, eu comecei junto com a minha família a trazer essas temáticas e perceber algumas falas e comecei, aí parou. Sabe aquela coisa de mexe com uma coisa, mexe com outra? Mas esses últimos dias Deus tem me trazido isso tão forte no meu coração. E esse foi um dos motivos pelo qual eu decidi abrir essa série de estudo. Para quê? Para que vocês sejam o meu incentivo. Para que eu não pare. Eu estou escrevendo esse livro. E eu estou, ao passo que eu estou aqui falando com vocês, ensinando para vocês aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu já vivi de transformação e estou ainda vivendo, eu estou escrevendo esse livro. Então, breve vocês vão ver aí um livro lá no final de outubro, porque eu vou me permitir viver o processo, eu não vou querer passar e querer acabar logo, não. Eu vou viver dia após dia e vou estar escrevendo na direção do Senhor. E esperem que logo vocês vão ver. E eu espero que vocês estejam orando aí para o Senhor trazer toda essa construção. Mas tudo isso, gente, surgiu aonde? Na mesa, ao redor da mesa. Em um lugar onde muitas pessoas foram feridas. Porque mesa fala de relacionamento, fala de família, mesa fala de unidade, fala de propósito, fala de amor, mesa fala tantas coisas. Mas para muitas famílias a mesa foi um lugar de ferida, foi um lugar de repreensão, foi um lugar de exposição. Muitas pessoas hoje, mulheres, mães, são feridas na sua alma, sua criança interior está ferida. Porque diante da mesa passaram por situações desagradáveis. Isso é muito sério. Então, a hora do jantar em família ou mesmo o café da manhã podem ser uma ferramenta útil para garantir que as pessoas da família tenham suas necessidades individuais atendidas. Você está observando, percebendo e sentindo as necessidades individuais dos seus filhos? Então, senta com eles à mesa e comece a olhar, gente, tem um segredinho para quem tem mais de um filho e para quem ainda não tem. Presta atenção nesse segredinho. Gente, nós não podemos pegar os nossos filhos e colocar dentro de um pacote e amarrar e dizer, eu tenho um padrão de educação. O modelo tem que ser o modelo da graça. A essência da graça é Jesus, é ensinar Jesus.
ótimo, mas Jesus, ele respeita a individualidade de cada um. É só a gente ler os evangelhos. A gente vai ver a forma como Jesus tratou as pessoas na sua individualidade. Inclusive, a individualidade é um dos outros princípios, dos outros tantos princípios que existem. Então você precisa respeitar os seus filhos na sua individualidade. E para isso você tem que conhecer sobre a identidade dele. Mas como que você vai conhecer a identidade do seu filho se você não conhece a sua? Cleide, o que é identidade? É um RG? Não, nada a ver. O RG é só uma comprovação de que você foi registrado em algum lugar aí. Mas identidade não é RG. Identidade é a sua essência de quem você é, de filha. No seu RG não conta suas histórias. No seu RG não conta as suas dores, não conta as suas vitórias, não conta os seus sucessos, não conta. O seu RG tem um básico para dizer, ó, você existe, então se você existe, faz uma diferença aí na terra. Eita, Deus poderoso, eu tento, Senhor, eu tento correr, mas eu não consigo ainda. Outra coisa que você precisa adicionar na sua vida, na sua família, para que você tenha essa consistência na sabedoria, ó, as aventuras de rotina, as coisinhas bobas, que às vezes o filho quer que a gente viva um momento, porque a gente, nós mulheres, com base no fazer, já falei sobre isso em alguns momentos, na unção de Marta, né, que só quer fazer, agir, trabalhar, de acordo com a construção que a gente aprendeu ao longo do tempo, e nós mulheres, então, somos mulheres maravilha. Então, é um orgulho dizer, eu sou guerreira. Ah, não, homem só faz as coisas assim, uma coisa de cada vez. Eu não. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo e a gente se orgulha disso. Tudo bem, hein? Vamos abrir um parênteses que a gente tem algumas habilidades que nos favorece. Graças a Deus, foi Deus que colocou, porque imagina o que é cuidar de filho, cuidar de casa, se você não tiver essa dinâmica de fazer as coisas tudo ao mesmo tempo. Agora você tem que se conhecer para poder você respeitar os seus limites, para não dar ruim para sua vida, como já deu para mim em algum momento aí que vocês até possivelmente já sabem. Mas assim, programe, gente, programe. Eu tô falando isso para mim também, eu tenho dificuldade nisso. Porque eu tenho muito essa coisa do querer fazer. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, das minhas motivações, dos meus principais valores é a excelência. E eu descobri isso em um processo de autoconhecimento, tá? A excelência. Eu sempre quero fazer as coisas direito, eu quero fazer as coisas bem, eu quero dar o meu melhor. E isso é muito bom. Foi Deus que me deu isso, gente, essa habilidade, esse dom, posso assim dizer. Foi Deus que me deu. Mas eu não posso deixar que isso que é bom sufoque as pessoas da minha família. E eu quero sempre fazer e me dedico e tal. Pego o meu tempo todo somente para fazer e esqueço de pequenos momentos de aventura na nossa rotina. E aqui eu trago para vocês assim, ó, programe aventuras previsíveis, coisas que sejam possíveis para você e sua família desfrutar constantemente, tirando assim, ó, você e sua família de uma zona de conforto e criando lembranças que guardarão para sempre. E isso se chama memórias afetivas. Criem memórias afetivas na sua família. Você tem memórias afetivas? Você tem memórias boas e memórias ruins. Às vezes você teve uma infância tão ruim, tão difícil, que você não consegue ter boas lembranças. Existem histórias assim, infelizmente. Mas preste atenção em uma coisa. Tudo que você viveu foi para que você tivesse um grande suporte para poder você arrastar multidões e transformar multidões. Jesus, ele precisou ser sacrificado por multidões. E por que você acha que você não pode ser sacrificado? E você vai ficar decidida, estar ali chorando e lamentando a sua história? Se levanta do chão, se posiciona, busca a sabedoria, entre no temor ao Senhor, conhecendo a você mesmo, se transforme, deixe o Espírito Santo curar suas feridas e vá, gente, vá adiante, ide por todo mundo e mostre a sua cura, a sua transformação. E aqui eu tenho algo especial para vocês, que eu vou, gente, eu tô pensando, se eu acho que eu vou criar um outro grupo no WhatsApp, me dê essa licença, porque o que é que eu tô percebendo? Eu tô colocando coisas preciosas, e as pessoas, nem todas estão entendendo. Então, eu vou criar esse outro grupo e eu vou colocar especificamente assuntos desse período de estudo. Inclusive, eu tenho hoje aqui uma ferramenta que eu vou passar para vocês. Eu vou explicar agora e eu vou colocar, quando eu terminar essa live aqui, eu vou criar esse grupo. Quando você vê esse link aí, você entra. Vai fazer muito mais sentido para você que assistiu essa live. Então, eu vou colocar essa ferramenta. Eu vou explicar agora.
E eu vou colocar essa ferramenta no grupo para você fazer. Talvez hoje você não consiga, seu dia esteja corrido, não importa. Mas no tempo hábil você faça. Essa ferramenta se chama a Roda da Família. Não sei se vocês já viram. Eu já participei, já vi várias ferramentas, eu tenho acesso a essas ferramentas, inclusive enquanto profissional da área, eu tenho acesso, mas hoje eu quero trazer algo diferente para você. Olha só, a Roda da Família é assim, tem uma roda e as bordas assim dessa roda tem as áreas, algumas áreas específicas da vida. Quando vocês veem, vocês vão entender melhor. Ó, tem o respeito, tudo pensando na família. Primeiro, você tem que olhar essa roda e dizer, essa roda é a minha família. A roda da família, é a família. Nessa roda tem respeito, diálogo, tem alguns pontos aqui que para a família girar bem, para fluir na vida, para ser completamente desbloqueada, essas áreas precisam estar legal. Aqui é uma ferramenta de autoconhecimento, de consciência da verdade, porque a consciência é o primeiro passo, tá? Olha só, respeito, diálogo, vida sexual, cumplicidade, perdão, tempo de lazer com os filhos, culto doméstico, administração financeira, relacionamentos com parentes, tempo de lazer com o cônjuge, afetividade, a questão do toque, da demonstração de amor através do toque, refeições em família, à mesa, pronto. Aqui tem alguns pontos básicos, porque tem muitas outras coisas. Mas digamos que essas aqui são as mais importantes, porque com essas áreas aqui bem alinhadas, essa roda ela vai fluir melhor. A sua família, lembra? A família roda, ela vai fluir melhor. Então você vai fazer o seguinte, dentro dessa roda vai ter uma numeração de 0 a 10. Aí você vai ver, por exemplo, diálogo. Aí você vai pensar, de 0 a 10, como é que tá o diálogo na minha família? Poxa, deixa eu ver, a gente tá conseguindo dialogar bem? Ah, legal, não tá 100% não, às vezes a gente não consegue, a gente não tem tempo. Pronto, digamos que você queira colocar a nota 8. Aí você vai pintar o espaçozinho que vai ter até o 8. Aí você vai partir pro outro, vida sexual. Ah não, vida sexual tá top das galáxias. Não, porque olha, vida sexual não é você fazer sexo todos os dias. Vida sexual é você fazer em plenitude, é você tá sendo bom pra você e pra ele. Analisa isso aí, não dá pra gente esmiuçar tudo assim, né? Então, qual é a nota que eu quero dar? Ah, não, Gleide, vixe, tá ruim. Não dá não, não dá não. Ixi, não sei o que é orgasmo, não sei quanto tempo, então eu vou dar 4. Pinte 4. Tá tudo bem, gente. Essa ferramenta aqui é para você ter consciência de como está a sua família agora. E se você está aqui, vai seguir essas lives para desbloquear a sua família, primeiro você precisa descobrir aonde estão os bloqueios. É lógico, né? Pelo amor de Deus. Então não corre desse confronto aqui, não. Ah, Gleide, mas eu não sou casada. Ah, Gleide, eu tô divorciada. Ah, Gleide, eu tô sem me relacionar. Nem sou casada. Pronto. Não ignore essa ferramenta aqui, essa área aqui. Coloque a forma como tá. Ah, você tá 0 sexo? Bote 0. É uma necessidade sua. E é uma ordenança de Deus. Tá tudo bem. Calma. Ah, mas eu não sou casada ainda. Poxa, mas como é que você gostaria que sua área tivesse? Que essa área tivesse? Então comece a pensar, não deixe de responder. E aí você vai responder todas essas pintando a nota ali, de acordo com a qualificação que você dá para a sua família hoje. Quando você terminar de fazer tudo isso, você vai perceber, porque você vai pintar. Porque imagine essa roda, é como se ela fosse uma pizza fatiada. Aí essas áreas são as fatias da pizza. Aí você vai, pintou todas essas áreas, você vai olhar, essa roda gira. A roda, gente, ela tem um propósito. Tudo debaixo do céu tem um propósito. No céu também. O propósito lá é todo completo. Então, um objeto, esse livro aqui, ó, gente, esse livro aqui, ó, maravilhoso ele, do pastor Hernandes Dias Lopes. É um estudo do livro de Provérbios. A grossura desse livro, gente, é uma delícia. Eu não consegui ler ele todo ainda não. Eu tenho ele há um tempinho e não consegui ler ainda, porque ele é bem esmiuçado, falando dos provérbios. É onde a gente busca também ferramenta ali, estrutura para a gente ter suporte para estar aqui falando também, falando direitinho, né? Pelo amor de Deus. Esse livro aqui, ele tem um propósito. Agora, ele só vai cumprir o propósito dele na minha vida se eu agir em direção a ele.
Então, precisa ter esse equilíbrio, a busca e a entrega. Ele já me entregou, o autor que já me entregou. Agora eu estou buscando? Aí depende. Mas o propósito dele é me fazer conhecer as verdades sobre a sabedoria. Essa ferramenta aqui é para você conhecer como está a sua família. Porque você está dizendo, ah, meu Deus, minha família está um tédio. Minha família está isso e aquilo. Mas você não tem algo visível, físico, para poder você ter contato. Preste atenção. O nome desse livro aqui é Provérbios, Manual de Sabedoria para a Vida. Olha aí, ó. Pastor Hernandes Dias Lopes. Então, gente, vocês vão precisar ter consciência. Todo o primeiro passo para uma grande transformação é a tomada de consciência. Primeiro você precisa saber aonde você está e depois você vai saber aonde você quer chegar. Você tem que ter essa noção. Eu quero ter uma família desbloqueada. Mas primeiro eu tenho que identificar quais são os bloqueios da minha família. É forte isso, né? Eu fiz isso aqui, gente. E depois de tanto, eu refiz essa ferramenta recentemente, junto com meu esposo, inclusive. E aí eu disse assim, nossa, eu pensei em algumas coisas que tivesse pior e pensei que outras tivessem melhor e me surpreendi. O ideal é que isso seja feito em família. Mas vamos começar com nós, né? Conosco. E aí depois o restante, Deus ele vai nos conduzindo. Mas façam, se comprometam. Não venham aqui por acaso. Eu não estou aqui por um acaso. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Aliás, para mim seria bem melhor estar dormindo, ter ido para outro lugar, tomar um banho de piscina. Entre aspas, seria bem melhor para dar vez à minha carne. Mas eu estou aqui porque o propósito, ele fala mais alto. Porque eu estou vendo que as famílias estão precisando dessa direção. A minha família está precisando. Então eu tenho que me posicionar e eu quero arrastar uma grande multidão de mulheres. Seja você essa candidata, se alinha aí, ó, e vem comigo. E aí eu vou trazer algumas perguntas para você refletir, mas o ideal é que você faça essa reflexão depois que você fizer essa ferramenta. Eu vou colocar tudo isso lá no grupo que eu vou criar, tá, gente? Primeiro, trazendo uma reflexão aqui, qual é o significado de temor do Senhor em sua vida? E como é que isso está afetando a sua família? Qual é o nível do seu temor a Deus? Qual é o nível do seu reconhecimento das autoridades de Deus aos seus pais, aos todos aqueles que passaram na sua vida e aqueles que passam na sua vida? Qual é o seu nível de respeito para com essas pessoas? O que é que você está dizendo para elas com o seu comportamento? Então isso afeta a sua família, tá? Como você pode incorporar a busca espiritual em sua rotina diária e envolver sua família nesse processo? Ah, Gleide, mas meu filho não quer. Gente, presta atenção. Criança, estando ali na idade que está no controle, você precisa exercer sua autoridade sobre ela. Não precisa amarrar, né, arrastar pelo pescoço e obrigar. Mas crie estratégia, peça sabedoria ao Senhor para que Ele possa estar lhe direcionando, para você estar ensinando a palavra para os seus filhos. Tendo esse tempo de estar fortalecendo os seus filhos. Olha, uma estratégia que eu utilizo é aquele velho contar história na hora de dormir. A gente está lendo a Bíblia, eu e minha pequena, né? Não sei se você, para quem não sabe, né? A maioria aqui me conhece, mas eu tenho duas filhas. Uma já está com 22 anos, já tem a vida dela, já é adulta, já tem a vida própria, inclusive já nem mora mais comigo. A outra, ela tem 10 anos. Pensa numa fase difícil, porque é aquela fase do que perto da pré-adolescência, que para ela já é uma adulta, tudo bem? Mas assim, eu preciso ter esse domínio. E aí quando a gente vai orar, ler a Bíblia, e nem sempre ela quer, a maioria das vezes por sinal, mas ela tem um interesse. Porque eu descobri que ela gosta de atenção, ela gosta de tempo de qualidade, ela gosta de criatividade. Então, pronto, eu pego a Bíblia e leio para ela e faço minhas pataquadas lá. Principalmente como educadora fica mais fácil, né? Como pedagoga fica mais fácil. Mas assim, não é sempre que também que eu tô. E nesses momentos eu tenho conhecido aquela menina de um jeito assim terrível. E a forma como ela me traz... Eu consigo dizer e observar, Deus, onde é que eu estou falhando como mãe? Porque ela está me trazendo respostas. Ontem, por exemplo, ela me disse uma coisa que eu fui orar depois e dizer, Deus, o que é que está acontecendo? Porque ela me disse algo, gente, que ela está certa. Ela disse assim para mim, que eu falei, pronto, agora a gente já concluiu a leitura, vamos orar. Hoje é você que ora, cada dia uma hora. Aí ela disse assim, mas minha mãe, que sentido faz orar?
A gente nem vê Deus. Olha só, meu pai do céu. A gente nem vê Deus. Aí eu fico pensando, como assim? Deus veio da onde? Eu nunca vi ele. E ele vem do nada e fica aqui querendo que eu ore como se ele fosse o bambambam. Gente, o que é isso? Olha só. Eu disse, Deus do céu, que tudo bem, é natural, é a tolice da criança. É natural. Ela ainda não teve as experiências que ela precisa, mas ao mesmo tempo eu estou refletindo, Deus, o que é que eu estou ensinando? O que é que ela está conseguindo ver? O que é que está acontecendo? Onde é que estão os bloqueios? Percebe? Que tem coisas aí que eu preciso observar e orar, pedir a direção ao Senhor. E eu terminei a oração com ela, todos os dias eu unjo ela, eu profetizo sobre a vida dela, eu pego a mão dela e ela já espera, às vezes ela está sonolenta, ela já abre a mão, porque eu digo, olha, aonde você colocar a sua mão, aquilo que você pegar, o Senhor vai te dar como herança, ou onde você pisar o seu pé, o Senhor vai te dar como herança, aquilo que você pegar vai prosperar, você vai ter habilidades, então as habilidades, ela é muito habilidosa com desenho, você vai alcançar o reino através dos seus desenhos e tudo, mas eu começo a profetizar. Tem hora que ela diz assim, minha mãe, você parece que é louca. Eu sou louca mesmo, filha, porque eu sou um ser extraterrestre, eu não sou desse mundo. Então eu não quero que você também seja desse mundo. E ela, né, lógico que não entende ainda muitas coisas, mas só uma coisa que eu observo. Quando ela sente qualquer coisa, você sabe o que é que ela faz? Mamãe, ora aqui por mim. Ontem a gente estava no aniversário, ela sentiu desconforto na barriga, a gente foi pro banheiro orar. E eu fazer massagem na barriga dela, porque ela sabe, ela reconhece a minha autoridade. E todos os dias, uma coisa que eu aprendi, eu estou fazendo, eu quero compartilhar com vocês. Você tem que entender que você é uma autoridade na vida do seu filho. E você, sendo uma autoridade, é sua responsabilidade você liberar decretos, liberar palavras sobre seus filhos e também você anular coisas que vêm contra os seus filhos. É você que tem que ter a visão de enxergar, porque o seu filho está ainda sob a sua proteção. Ele está debaixo das suas asas, porque ele ainda precisa desse ninho. Ele precisa desse ninho. Então preste atenção, ore anulando todos os dias. Anule as sentenças em forma de palavras negativas que são lançadas sobre a vida dos seus filhos. Às vezes o seu filho está na escola, ouve a palavra de um colega, ouve uma palavra de um professor, ouve uma coisa que fere o coração dele e ele acredita naquilo ali e você não sabe. Você tem a autoridade e não usa, então comece a fazer isso. Comece inclusive a anular as palavras que lançam sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre sua finança, sobre tudo. Comece, gente, nós precisamos entender que a autoridade está sobre nós e a autoridade é fazer. Quando Moisés estava lá diante do mar, Moisés não ficou, Deus, desce aí por favor e abre esse mar, não. Deus disse para ele, quando ele foi perguntar o que era que tinha que fazer, Deus disse, oh, você já está com um cajado na mão, usa. Quem abriu o mar foi quem? Foi Moisés. Agora quem? Na direção de quem? De Deus. Não foi Deus que desceu e veio. Então a gente quer que Deus faça. Ainda diz assim, a Deus proverá. Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus o quê? Tá na sua. Ele já te deu autoridade. Preste atenção nisso. Pelo amor de Deus, se posiciona. É sobre isso, gente. É sobre isso. Um pouquinho sobre isso. Então, outra pergunta aqui. Quais são as ações práticas que você pode tomar com base nas lições do capítulo 1 de Provérbios para você melhorar a sua dinâmica na sua família? Tá? Reflete. Eu vou colocar isso, eu vou criar o grupo. Quando eu encerrar essa live, eu vou criar logo esse grupo. Vou colocar o link aí no Instagram, né? Muitos são chamados. Escolhe quem entra. Então, tá tudo bem. E aí eu quero parabenizar você que veio, fez esse sacrifício. Gente, eu não tenho nem noção da hora, porque quem me conhece sabe que eu não me poupo para transbordar. Eu não consigo não transbordar. Eu venho aqui dizendo, ó, já pensei, vou colocar um alarme aqui para quando dá 1 hora, esse alarme apitar e eu cair fora e dizer tchau, gente, mas não consigo. Porque tem muita coisa presa dentro de mim que eu preciso liberar sobre a sua vida. Porque, inclusive, depende disso a minha família desbloquear em áreas. Então eu quero trazer tudo isso sobre você. Você está precisando? Então vem comigo, fica firme comigo. Gente, compartilhe essas lives. Coloque lá nos stories. Mande nos grupos do WhatsApp de vocês, no grupo de mulheres. Manda, faz a sua parte, ó. Quem entendeu o recado vai vir. Vai vir. Então, que o Senhor Deus continue abençoando. E vocês, eu vou deixar o grupo aberto.
Se vocês sentiram de Deus, receberam uma mensagem, uma direção, coloca testemunho lá, de preferência escrito, para poder eu também estar compartilhando e assim vocês vão estar me ajudando a divulgar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Sozinhas, a gente não faz nada. Nós precisamos criar essa rede de apoio, precisamos fortalecer esse cordão com várias dobras, para que ele não se quebre facilmente, para que a nossa família não seja destruída, para que a nossa família esteja alicerçada na palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por tudo aquilo que você colocar diante do Senhor. Olha, só estou dando aqui uma olhada rápida aqui nos comentários. Glória a Deus, que Deus falou fortemente ao seu coração, e que o Senhor continue, que o Espírito Santo continue, porque o gostoso é depois que a gente ouve e fica ali, ó. Eita, essa é a parte boa, é a parte do confronto. Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Senhor, eu estou me sentindo tão leve, tão leve, tão leve, tão leve, porque eu tenho certeza, Pai, que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração para eu transbordar na vida dessas mulheres, eu falei, Pai. E aqui, Senhor, eu quero dar uma palavra direcionada pelo Senhor para essas vidas, meu Deus. Só que essa palavra eu vou direcionar no mundo espiritual, para que toda sorte de bênção volte-se agora sobre essa vida, sobre essa mulher que está aí em sua casa, que está fazendo alguma atividade, que está de repente numa academia, de repente lavando um prato, fazendo comida, seja lá o que for, ou até mesmo que está sentada, pronta, escrevendo, anotando. Senhor, eu quero liberar sobre essa vida, usando a autoridade que o Senhor me deu, eu quero liberar sobre essa vida sabedoria, Pai. Sabedoria para que ela venha se posicionar da maneira como o Senhor quer dentro da sua casa. Pai, mas para isso primeiro ela precisa entender todos os princípios que foi falado aqui nessa live. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga a direção certa, aquilo que eu, Gleide, não consegui explicar direito. Espírito Santo, explica melhor. Fala no coração, quando elas estiverem dormindo, revela, Senhor, em sonhos para elas. Quando, Senhor, elas estiverem no seu secreto contigo, abre a visão delas para que elas possam ver. Abre a mente, o entendimento para que elas possam entender. Coloca, papai, desejo no coração dessas mulheres por ler a tua palavra, por buscar a tua face, por te adorar, por viver constantemente conectada contigo, Senhor. Deus, coloca, Senhor, a tua mão sobre essa casa, sobre esse casamento. Em nome do Senhor Jesus, eu quero liberar agora uma palavra do Senhor, uma palavra de proteção. Livra, Senhor, livra os nossos casamentos, livra os nossos filhos. Guarda, Senhor, toda a nossa família de toda seta maligna que vier contra, Pai, para querer afetar os nossos. Nos cobre, Senhor, com o teu sangue, nos dá força, nos dá graça, Senhor, em todas as coisas. Nós somos mais do que vencedores. Nós cremos, Pai, na tua promessa, cremos na tua palavra, pois o Senhor é fiel para conosco, ainda que sejamos infiéis, mas aqui estamos, Senhor, para buscar sabedoria, para nos alinharmos, ó Deus, em fidelidade para contigo, e assim nós honraremos o teu nome, porque todos verão que o Senhor é Deus através de nós. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fez e fará ao longo desse dia. Em nome de Jesus, você recebeu essa palavra no seu coração. Diz amém aí, ó. Digita um amém e fala bem alto, amém. Porque quando você fala, você entra lá no mundo espiritual e diz assim, olha, preste atenção aqui, capeta e seus demônios. Eu estou debaixo da palavra e eu vou me posicionar e eu vou fazer isso. Aquilo que o Senhor colocar no seu coração, faça. Inclusive, eu estava aqui orando, meu Deus do céu, eu não posso ficar me comprometendo. Mas quando eu falo, um outro valor meu muito forte é a responsabilidade, principalmente com aquilo que eu digo. Então eu vou dizer, porque é para eu me comprometer, orem por mim. Deus tem colocado no meu coração há algum tempo de eu estar abrindo salas no Meet, para que nós estejamos fazendo períodos de oração pela família. Então eu vou aproveitar esse grupo que eu vou abrir de provérbios, desse tempo de estudo, e eu vou também fazer isso. Vou colocar nem que seja um dia na semana, um dia para nós estarmos orando pelas nossas famílias. Se fizer sentido para você, você entra. Se não fizer sentido, não venha.
Não venha. Essas aulas, né, no caso, essas salas do Meet que eu vou abrir, eu não vou deixar gravado. Porque é para quem vem, para quem quer, para quem precisa naquele tempo, ali naquela hora. Então, eu vou fazer o possível, como eu sempre faço. Eu sempre estou colocando lá enquete para ver o melhor horário. Lógico que eu vou avaliar o máximo que eu puder. Mas eu sei que eu não vou conseguir alcançar todo mundo. Mas nós estaremos naquele horário. E caso você não possa entrar na sala, você vai estar em espírito, conectada. Você pode estar pedindo orações específicas. E Deus ele vai fazer coisas grandes em nós e através de nós. Amém, minhas amadinhas. Deus abençoe vocês, mulheres lindas, sábias, posicionadas. Vão lá, se posicione nas suas cozinhas, que eu vou me posicionar também daqui a pouco. Fazer aquele almoço delicioso para a família. Viver esse momento de mesa precioso. Que Deus continue abençoando tremendamente a sua casa. Amém? Beijo. Compartilha, gente. Essa live me ajuda, porque o que queima no meu coração, eu não consigo fazer sozinha. Deus, ele une pessoas através de um propósito. Então, vamos lá, juntas nesse propósito. Amém? Beijão, Deus abençoe tremendamente a sua vida. Façam isso aí, ó, um excepcional dia. Mulheres sábias fazem coisas excepcionais. Tchau, tchau.